Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês o livro Música ao Longe, de Érico Veríssimo. Esse livro é a continuação do livro Clarissa, que eu já resenhei aqui no canal e eu gostaria muito que vocês assistissem ao vídeo anterior. Mas assim, esse livro você consegue acompanhá-lo mesmo não lendo o livro Clarissa, que é o livro que antecede a esse. Clarissa foi publicado em 1933 e Música ao Longe foi publicado em 1934. O Érico Veríssimo concorreu a um prêmio chamado Prêmio Machado de Assis nessa época, juntamente com outros escritores, e ele também ganhou o prêmio. Então é um livro premiado. Ele conta aqui no início do livro que ele não se, como eu posso dizer, não se aprofundou muito na história, porque ele não teve muito tempo, ele escreveu esse livro em 15 dias, 15, 20 dias, ele diz aqui no prefácio do livro, e no prefácio do livro aqui ele diz que em 15, 20 dias ele escreveu o livro porque ele escreveu o livro porque ele queria ganhar esse prêmio, realmente ele ganhou, mas ele diz que é um livro medíocre, que eu não concordo. O livro é muito interessante, o livro é muito rico, tem vários personagens aqui que você vai amar, outros nem tanto. O meu personagem aqui que eu amei, que realmente eu senti assim, aquele crush, como eu senti com o Gino no livro anterior que eu resenhei, no livro Um Cadáver Ouve Rádio, né? Esse aqui eu gostei do Vasco, o Vasco Bruno. Depois eu falo mais sobre ele, mas assim, o crush literário meu desse livro foi o Vasco. Ele é impressionante, é uma pessoa também à frente do tempo dele, uma pessoa assim, humana, um cérebro pensante nessa história toda, o que tem o senso crítico, os olhos assim, os olhos científicos em cima de tudo que está acontecendo ali naquela família. Mas enfim, Clarissa, no livro anterior, com o próprio nome Clarissa mesmo, o livro anterior, ela é uma menina por volta de 13, 14 anos que ela vai estudar em Porto Alegre e vai morar numa pensão na casa da tia dela. Então são todas as visões de uma criança, de uma pré-adolescente ou de um adolescente que sai de uma cidade pequena, uma cidade rural chamada Jacarecanga e vai morar numa cidade grande com os tios, numa pensão. Então lá em Clarissa é uma visão assim de assombro do mundo, um mundo que ela desconhecia, um mundo muitas vezes assustador e muitas vezes assim de aventura, de intensa procura a conhecimento. Então em Clarissa você consegue ler Música ao Longe de forma independente de Clarissa, mas eu sugiro que você leia Clarissa antes. Por quê? Porque no capítulo 6 desse livro, o Érico Veríssimo ele dá um spoiler muito grande do Clarissa, do livro anterior. Então, ou você pula o capítulo 6 para não estragar a surpresa do livro anterior, ou você lê o livro anterior, lógico, né? Então, Música ao Longe, então, Clarissa volta para a casa dos pais em Jacarecanga, que é uma cidade pequena do interior, no Rio Grande do Sul. E em Jacarecanga ela começa a dar aulas para as crianças de ensino fundamental, logo no início da alfabetização. Então ela é uma professorinha já. Então ela estuda no primeiro livro e no segundo livro, que é esse, ela já vem dando aula para as crianças. Então ela já tem uma vida um pouco mais adulta, né? E aqui a gente se depara com a família dela. Uma família dela que há muitos anos era uma família extremamente rica, tinha até nome de rua, o familiar de que logo se instalou lá na cidade. Então eles eram donos de praticamente tudo lá, e a gente vê a decadência de uma família, o início da decadência de uma família muito rica, que pertence à família a Clarissa pertence a essa família, lógico. Então a família dos Albuquerques. Então temos aqui a dona Clemência, que é a mãe da Clarissa, tem o João de Deus, que é o pai, o avô, que era o Olivério Albuquerque, o bisavô, que era o Zé Pedro Albuquerque. Então, a família Albuquerque era uma família muito rica e influente na época. E, juntamente com eles, com essa família toda, viviam os tios, que são o Jovino, que é um senhor que tem problema de bebedeira, senhor muito bêbado, vive bêbado, o livro inteiro ele tá bêbado.
O Amâncio, que ele tem problemas com drogas, principalmente com cocaína, que na época, pelo que eu entendi aqui, as farmácias vendiam cocaína. E esse Amâncio aí, ele vivia sob o jugo dessa droga tão horrível, né? E tem o Cristóvão. O Cristóvão teve um fim muito triste aqui, que eu não vou contar para não estragar a história, mas o Cristóvão é um dos que menos aparece, porque logo no início ele tem um desfecho muito trágico. Juntamente dessa família toda, tem o Vasco. O Vasco é o primo da Clarissa. É o filho da tia dele por parte de pai, a tia Zezé. A tia Zezé, na verdade, é a avó do Vasco, desculpa. O Vasco é neto da tia Zezé. E a tia Zezé teve uma filha, que ela também teve um fim trágico, se casou com um pintor, sabe aqueles pintores que aparecem na cidade do nada, uma pessoa errante, e ela se casa com esse pintor e tem um filho chamado Bruno. Então, a tia Zezé tinha uma filha, e essa filha teve o filho chamado Bruno. Então, a Zezé é a avó do Bruno, que é o Vasco Bruno, né? E o Vasco é, assim, uma figura muito emblemática nesse livro. É um rapaz acima do tempo dele. Ele tem umas ideias, assim, socialistas, umas ideias de igualdade entre os povos. É muito interessante. Desculpa. É muito interessante o personagem dele. E eu me apaixonei pelo Vasco nesse livro. O Vasco faz muita influência para mim nesse livro, principalmente para Clarissa, que ela descobre o Vasco nessa história. Perdão. E o Vasco, ele surge como um gato do mato. Uma pessoa que o pai sumiu, a mãe sofreu um fim trágico e ele foi criado pela avó. Entre a família dele estão a Clarissa, os pais da Clarissa e os tios, né? E o Cristóvão, que é o tio da Clarissa, também tem um fim trágico, assim como a mãe do Vasco, né? Também tem um personagem aqui muito emblemático chamado Leocádio Santarém. É um velhinho que mora numa casa, tipo uma casa mal assombrada. Então as crianças têm todo um medo desse seu Leocádio, que é um senhor bem idoso. E o seu Leocádio me lembra um pouco o Visconde de Sabugosa, assim, sabe? É um senhor sábio, depois que a gente descobre que nem é tão sábio assim, que ele também tem um certo desfecho na história, que eu também não vou contar, que as pessoas descobrem muita coisa que ele inventava. Então, era uma pessoa bem caricata na cidade. Todo mundo conhecia o seu Leocádio, né? E a gente descobre umas certas coisas quando tem um acontecimento meio trágico com ele também na história. Enfim, o livro aqui trata-se então da decadência da família Albuquerque, do crescimento psicológico e social e cultural da Clarissa, depois que volta para a cidade, e o descobrimento do amor. Eu não vou contar aqui mais sobre isso, mas assim, é bem bonita a história. Então a Clarissa, ela escreve um diário também no meio da história, entre o decorrer da história aqui, ela vai escrevendo um diário e vai colocando assim as impressões do mundo, as impressões dela mesma. Então ela vai descobrindo que ela é um ser que consegue amar. E também ela tem um livro aqui de poesia, que é muito interessante também, que ela reconhece o escritor do livro e como é chocante para ela a vida real da vida fictícia de um livro. É muito interessante, gostei muito do livro. O capítulo 6, como eu disse, é um capítulo que, se você lê-lo, seria interessante você ler Clarissa, o primeiro livro inicial. E eu tenho também uma frase muito legal aqui, que eu gostei muito, eu até deixei marcado aqui, que Clarissa diz assim,
no momento desse livro, ela está escrito aqui assim: no fundo de todas as coisas, só existe esta verdade triste: nós vivemos em solidão. Então, essa frase para mim foi muito emblemática, porque eu também acho isso, que no fundo, o ser humano é muito solitário. Ele sempre precisa estar em bando, ele sempre precisa ter uma rede social, ele sempre precisa ter amigos, ele sempre precisa ou se casar ou estar namorando para ser feliz. Então, é um ser extremamente solitário. E eu achei muito interessante a profundidade dessa frase aqui. O capítulo 6, como eu falei, é um capítulo à parte, um capítulo muito interessante, apesar de dar spoiler do primeiro livro, mas é muito interessante o capítulo 6. Eu li e reli esse capítulo várias vezes. É uma profundidade que tem aqui do ser humano e da primeira impressão que eu tive da Clarissa, assim, depois de adulta mesmo, que aqui ela já começa a se tornar uma mulher adulta. Ela começa a ter senso crítico. O Vasco, gente, é um senso crítico, olha, perfeito. Ele tem, assim, uma sensibilidade enorme. É um menino que foi criado pela avó, que o pai foi embora e a mãe aconteceu uma coisa trágica com ele. É uma pessoa com 20 anos, 21 anos, mas que tem um jeito adulto, um jeito perseverante, um jeito forte, um jeito crítico de ver o mundo e a sociedade onde ele vive, muito interessante. Ele tem uma visão meio socialista, ele tem uma visão da guerra que é a visão minha. Então eu me identifiquei muito com o personagem do Vasco aqui nessa história. E tem os personagens caricatos, né? Tem eu não vou contar muito, senão vai perder um pouco a graça, mas assim, tem um dos amigos que é o Pé de Cachimbo, que é filho de um imigrante italiano, filho do Vittorio Gamba, e o Pé de Cachimbo chama-se Gustavo Gamba, se não me engano. Então, tem uma virada, né? Então, eu sinto assim, aqui um pouco de xenofobia também com o pai da Clarissa. Ele tem um xenofobismo aqui muito grande, tem uma xenofobia muito intensa aqui com relação aos imigrantes italianos aqui. Eu achei muito forte, inclusive, o jeito que ele trata as pessoas aqui, da Itália principalmente, né? Afinal de contas, todos os brasileiros praticamente, exceto os índios, né? Somos todos imigrantes, né? Mas enfim, existe aqui um lado muito interessante. Fala um pouquinho sobre judeus aqui também. Então, é um livro muito interessante. Não vou falar muito para não estragar muito a surpresa, tá? Mas existe também a tia Cleonice, que mora lá junto com a família toda. E os tios da Clarissa, né? Tem o tio Jovino, que é uma pessoa que tem problema com bebida. O Amâncio, que tem problema com drogas, principalmente cocaína. Engraçado que nessa história aqui, nessa época, por volta de 1934, vendia cocaína nas farmácias. E, pelo que eu entendi aqui, era venda livre. E o tio Amâncio, ele tinha muito problema com cocaína. E tem o tio Cristóvão, que teve um fim bem trágico também, logo no início do livro. A gente quase não ouve falar do Cristóvão, porque logo no início do livro acontece uma coisa muito grave com o Cristóvão e muito triste, que mexe com a cabeça de todo mundo do casarão na época, né? Então a família da Clarice aqui já tá começando a sofrer uma decadência. São pessoas assim que ficam paradas no passado. Então, acham que a vila inteira, o bairro todo, o município todo tem deveres e obrigações com essa família, com a família Albuquerque, por eles serem uma família tradicional. Mas não é bem assim, né? Eu não vejo o pai da Clarissa trabalhar aqui, apesar da situação estar bem deplorável já na história. Não vejo ele tomar uma atitude de arregaçar as mangas e trabalhar, porque ele fica naquela coisa da tradição familiar. Então, eu não vou falar muito para não estragar a coisa, mas a visão do Vasco em cima de todos esses conflitos, de todo esse problema de financeiro e decadência familiar, a visão dele é impressionante. Eu amei o Vasco aqui nessa história.
E não foi só eu, não. Então, não vou falar mais sobre o livro. É um livro muito icônico, muito interessante. Música ao Longe, continuação de Clarissa. Eu sugiro que vocês leiam. Conte-me se você já leu. Se você não leu, é um livro muito interessante. Você pega, é muito rápido de ler. O meu eu comprei num sebo. Então, o meu tem 240 páginas. É muito rápido de ler. A editora Globo, eu comprei no sebo, foi muito baratinho. Eu paguei R$ 10 desse livro no sebo. Então, vocês conseguem encontrar o livro com muita facilidade. O meu é capa dura, tá um pouquinho judiado, né? Mas ele tá bem conservado. Então, Música ao Longe, Érico Veríssimo, eu amei de paixão. E não vejo a hora de ler o outro, que chama-se Caminhos Cruzados, que é a continuação, a trilogia da Clarissa. Então, muito obrigada por ter assistido. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês compartilhem, dê o seu joinha, se inscrevam no canal para aqueles que não se inscreveram. E quem lê o livro, por favor, me dê suas impressões aqui, deixe o seu recado, deixe o seu comentário. E o que você achou do livro? Você achou que a família dela é uma família tradicional, mas não é tão tradicional assim? Por causa dos conflitos familiares? Ou você acha que tá tudo bem, eles estão certos, o Vasco tá errado? O que você achou? E quanto ao seu Leocádio, o que vocês acharam dele? É um personagem assim mitológico na cidade lá. Mas enfim, eu vou gostar muito que vocês deem as suas opiniões aqui a respeito desse livro, caso você tenha lido. Quem não leu, eu aconselho. Muito bom. Tchau, tudo de bom para vocês, tá? E até o próximo. Tchau, tchau.